Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Bom, eu fiz um vídeo há 2 dias atrás mostrando, vários erros naquele julgamento show estilo soviético que está acontecendo. Quem assistiu ao vídeo e que tem conhecimento de direito foi lá e aplaudiu, Tem até, se vocês procurarem na área de comentários, tem até um deputado federal que foi lá e disse show, e olha, não é qualquer deputado, é um cara formado em Direito pelo Largo São Francisco, considerada a melhor faculdade de Direito do país, é um cara que conhece de Direito. Falou show, porque não tem jeito, Não tem jeito de discutir aquele assunto. Aqueles assuntos, Aquelas nulidades que eu apontei, são muito claras, são muito óbvias até para um estudante de direito. Mas é lógico que vem os inteligentinhos, vem os pombos jurídicos, aqueles caras que nunca passaram a mão em um livro de direito e querem falar besteiras. Teve um que veio com uma falácia de autoridade absurda. Ele falou: quem é você, um mero youtuber, para discutir algo que um ministro do STF está falando ou fazendo? Afinal de contas, para ser ministro do STF tem que ter um notável saber jurídico que você não tem. Olha, já não é verdade que para ser ministro do STF precisa ter notável saber jurídico, porque a gente percebe que alguns ali não o têm. Tudo bem? Agora, para você conseguir entender que tudo aquilo é nulo de pleno direito, não precisa ser formado em direito, basta saber ler. Se você souber ler e ler a Constituição, o Código de Processo Penal, a Lei da Magistratura, o Estatuto dos Advogados e tudo mais, você vai ver que aquilo lá é tudo uma grande piada, Agora, vamos responder à falácia da autoridade. Então, um ministro do STF tem que saber tudo de direito, então só eles podem falar alguma coisa sobre o assunto? Então, o que você me diz, meu nobre amiguinho, do ministro Melo, que deixou recentemente de ser ministro do STF? Quando perguntado sobre o assunto, vamos ver o que pensa o ministro Melo? O Supremo, a competência é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Está se julgando, por exemplo, os arruaceiros de 8 de janeiro, e agora esses que estariam envolvidos aí numa tentativa de golpe. São cidadãos que não gozam, segundo a Constituição, e a Constituição submete a todos, inclusive ao guarda dela, o próprio Supremo. A Constituição precisa ser obedecida, principalmente pelo Supremo, é o que ele está dizendo aí. Vamos continuar ouvindo. Não gozam da prerrogativa de serem julgados no Supremo. O problema do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu indago onde foi julgado o atual presidente na qualidade de ex-presidente Lula da Silva, na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E aí, de repente, surgiu essa competência que discrepa da Constituição Federal, que é a competência generalizada quanto aos cidadãos comuns e que deixam de ter direito a recurso, porque serão julgados em martelada única pelo Supremo. Deu para entender o que ele falou aí? Deu para entender? Ele está citando 2 das 7 nulidades totais que eu citei. É o ministro Marco Aurélio falando, Tudo bem? Então, é como eu falei, não precisa ser um especialista em direito, basta você saber ler. Quer ver? Vamos dar um outro exemplo? Esse daqui, ele nunca foi juiz do Supremo, ele já foi juiz. É o Maierovitch, é um cara de tendência totalmente esquerdista, tanto que ele é quase que um colunista, ele é um consultor permanente do site UOL, Então, vamos ver o que ele falou sobre um outro aspecto que eu citei lá, que é a questão das suspeições, Vejam o que ele fala sobre o assunto. Agora, mas tem o lado técnico. A suspeição e o impedimento do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes são impedimentos berrantes.
berrantes, gritantes, absurdos. Vamos ver a argumentação dele? De clareza social, de clareza solar, onde todos da sociedade percebem. E aí, vamos chamar a mulher de César. Não basta ela ser honesta. Tem para o povo, e disse isso o César, que quando se divorciou dela, tem que parecer para o povo, para os cidadãos, que ela é honesta. Ora, não dá a nossa Constituição fala que o sistema é acusatório, que o juiz é neutro, que não pode participar de ações acusatórias, não pode ser juiz de instrução. Ele já citou 2 ou 3 coisas que eu declarei lá como nulas. Quem está dizendo é o Mairovitch agora, né? Isso está repetido na exposição de motivos do Código de Processo Penal, que é uma exposição, que é uma fonte de interpretação doutrinária, está escrito lá. Basta saber ler. O Alexandre de Moraes decretou prisões preventivas, determinou buscas e apreensões, apreensões de passaporte. Não pode. Se envolveu na questão acusatória. Ora, é tão claro isso, tão claro, como... e não dá para se dizer que de uma clareza dessa só dá para dizer que o Supremo politicamente é um defensor da Constituição. Então ele se fechou. Politicamente, só que não pode, porque é um órgão que deveria ser técnico. Inclusive, pela lei do impeachment, é vedada a ação política de ministros do Supremo. É caso de impedimento, é crime de responsabilidade. Vamos continuar ouvindo o Mairovitch. Corporativamente para isso. Por 10 ministros, um ficou fora. Porque, tecnicamente, o voto do André Mendonça, quer seja ele bolsonarista, extremamente evangélico, etc., é voto que irrespondível. Atenção, voto técnico. Irrespondível. Procure no dicionário esquerdista o que isso significa. Isso está claro, está claro. Não dá para acreditar em Papai Noel. Não dá para dizer que o Flávio Dino, juiz de carreira, que entrou com ação penal, foi, portanto, por inimizade, porque se sentiu ofendido na sua honra objetiva, subjetiva, reputação, dignidade, se tornou, evidentemente, processualmente, tá lá, olha, ele propôs ação penal contra um inimigo que lhe acusou, virou inimigo. Não quer dizer que não é. E mais do que isso, vamos pensar na atuação, não estou criticando a atuação do ministro da Justiça, mas estou pegando esses dados porque ele, como ministro da Justiça, falou em golpismo, apontou Bolsonaro, corretamente, não dúvida dele, mas agora ele pode julgar o que já prejulgou. Então, a questão é, o Supremo se fechou corporativamente como defensor da Constituição, e todos são defensores da Constituição, então as favas é o que estão mandando, as favas, impedimento e suspensão. A questão não passou a não ser mais técnica, passou a ser de política judiciária. Perceberam? Para defender a Constituição, eles estão ignorando a própria Constituição. Isso é rasgar a Constituição. E ele falou, estão se dedicando a fazer política. É crime. Quem falou foi o Mairovitch, não fui eu não, tá bom? Mas ele concordou com alguns pontos que eu falei. Agora, no julgamento, no segundo dia, que eu nem falei, naquele vídeo dos erros do segundo dia, teve a exibição de um vídeo lá, aquele vídeo também totalmente legal. Aquilo é mais uma coisa que reveste de nulidade todo o processo. Quer ver o que falou o advogado Sérgio Rosenthal, também colunista do UOL, também de linha esquerdista? Vejam o que ele diz e volto a falar, não precisa ser especialista, basta saber ler.
Diz aí, Rosenthal, para essa turma, por que não podia mostrar aquele vídeo que traz aquela situação que eu venho dizendo? Ele não pode agir como promotor público. Ele não é. As condenações do Lula foram canceladas por este tribunal porque um promotor conversava com um juiz. Agora o juiz fazendo função de promotor é uma coisa absurda. Vamos ver o que o Rosenthal fala aqui. É um debate estritamente jurídico, porque os fatos ocorreram. O ministro poderia ou não poderia ter usado esses vídeos na sua avaliação? Pois não, Raquel. Os vídeos de fato são muito impactantes. É lamentável que isso tenha ocorrido no nosso país, mas eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade jurídica. Cerceamento de defesa. Tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório. Que foi ferido de morte. Ele não pode agir como promotor. Ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Ministro não produz prova. Juiz não produz prova. Senão, ele está agindo como promotor e ferindo o sistema acusatório. Aqui o vídeo é exibido e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. Pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos, isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Para alguns, para qualquer pessoa que tenha 2 neurônios. Então, é isso daí. Aquilo é uma vergonha, é a morte do direito. Se você apoia isso, é porque você gosta de apoiar coisas erradas, gosta de apoiar os verdadeiros criminosos. Tudo o que foi dito aqui é crime de responsabilidade, tá? É crime de abuso de autoridade. E a gente não pode compactuar com isso. Então, quem sou eu para discutir esse assunto? Eu sou uma pessoa que sabe ler. Por acaso, sou graduado em Direito, mas eu sei ler. Não precisaria ser. E essas pessoas aí são extremamente conhecedoras de direito. Esse aqui foi ministro do STF. Como é que dá para discutir esse assunto? Não tem jeito. Todos os juristas sérios estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque nós estudamos os mesmos livros, porque nós sabemos ler, tá bom? Então é isso daí. Espero que tenha ficado mais claro do que já era. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.